Olá, aqui é o Zalgo. E você já se perguntou o que faria se encontrasse uma carteira com um bilhete estranho dentro, em uma floresta abandonada, sem nenhum pingo de alma? Bem, é o que falarei hoje. Uma história do Reddit de No Sleep, feita pelo usuário Emma Watson Butt Dumber, ou Emma Watson mais burra. E ela começa assim. Oliver, o mais novo de 5 irmãos, passava verões sem graça e sem emoção em casa. A férias de verão como uma férias medíocre qualquer. Andando e brincando, tentando achar alguma coisa para fazer. A gente morava perto do mar, e meus irmãos sempre iam nadar até a pele enrugar e amolecer. Eu ficava na praia e observava eles, até ficar entediado. Aí eu ia para longas caminhadas na mata. No meio dessas caminhadas, o Oliver ele gostava de brincar como se fosse um sobrevivente de algum acidente, procurando suprimentos. Porém, em algum momento ele acabava se esquecendo dessa brincadeira e ia procurando por alguns tesouros que ele encontrava. Ou, sei lá, garrafas de latinha, pequenas moedas que ele encontrava de vez em quando, mas era bem raro. Em um dia desses, enquanto ele patrulhava e brincava no meio da floresta, ele acabou notando algo estranho. No começo se misturava com as raízes e a terra. Não lembro como eu percebi, mas no minuto eu tava vagando sem rumo e no outro eu tava agachado, estudando o couro gasto da carteira. Eu peguei. Era mais leve do que eu pensava. Eu abri e achei algumas moedas e 2 notas que não davam muito. E mesmo assim, eu guardei no bolso. Não me lembro da última vez que eu tinha sentido tanto orgulho. Eu tinha 11 anos e era o meu primeiro dinheiro que eu tinha pegado, que não era dos meus pais. A carteira também tinha 2 fotos, antigas e um bilhete. A primeira foto era de uma mulher, de costas para a câmera, e a segunda era de uma criança brincando. Eu coloquei a carteira no bolso e abri o bilhete. Nele dizia: Caro Austin, a beleza desbota e apodrece. Só a alma assombra. Não me tema quando eu andar atrás de você. Laurie. Oliver ficou ali, parado, olhando para o bilhete. A letra do bilhete era excepcional, bonita e de alguma forma elegante. Mas algumas letras eram muito pontudas, como se alguém tivesse escrevido com pressa ou estivesse tremendo. Ele não era supersticioso, mas alguma coisa mexeu dentro dele. Ele se sentiu pequeno no meio daquele mato, e realmente ele era. Aquela mata era gigantesca. Ele olhava para cima, para os galhos, depois para baixo, e ele se sentiu observado. Será que realmente tinha alguém observando ele? Eu controlei a batida acelerada do meu peito, me lembrando do dinheiro e de como eu ia ficar legal na frente dos meus irmãos. Não lembro do caminho de volta para a praia. Na verdade, não lembro muito daquele dia, além da carteira e do bilhete. Eu marchei triunfantemente até meu irmão, Robbie, e enfiei a carteira na cara dele. Olha só, eu não vou te dar um centavo. Robbie pegou a carteira, virou, abriu, tirou uma das fotos. Onde você achou isso? Naquela mata? É. Eu sorri. Por que ele não estava sorrindo de volta? Será que ele estava com inveja? Você sabe que aquela mata é assombrada, né? Ele levantou as sobrancelhas para mim. Talvez você não devesse pegar o que é o dos outros. É, o fantasma da árvore vai me matar por roubar as fotos empoeiradas deles. Eles podem te matar, ou pior. Por um momento a gente só ficou se olhando. A seriedade dele tinha passado para mim. E quando o rosto dele se abriu num sorriso, eu tava realmente pensando em devolver a carteira. Tô zoando. É, boa. Primeiro e último bilhete que você vai receber de uma garota. Aí ele jogou a carteira de volta pra mim e entrou.
O Oliver até mostrou a carteira para os outros irmãos, porém eles não ficaram tão impressionados como ele pensaria que eles ficassem. Acho que se ele sumisse daqui por vários dias, os irmãos não ligariam, na verdade. Bem, após isso, o Oliver passou a noite dele normalmente. Jantou e foi dormir. Logo após que ele chegou no quarto, ele jogou a carteira embaixo da cama e foi dormir. Não lembro de ter sonhado nada, e mesmo assim eu continuava acordado, perfurado pela sensação de que alguém estava vindo, que alguma coisa ia acontecer. Acho que as palavras do Rob me assustaram, mais do que eu gostava de admitir. Quando finalmente peguei no sono, um pouco mais profundo, eu tive um sonho. Eu estava conversando com minha mãe sobre o meu aniversário. E ela parou no meio da conversa e casualmente me perguntou se eu sabia que tinha alguém debaixo da minha cama. Eu não lembro o que eu respondi, e não lembro do resto do sonho. Tudo que eu sei é que a manhã finalmente chegou, e meus medos de alguém andando atrás de mim foram embora, assustados pelo sol. Assim que o Oliver acordou, ele olhou embaixo da cama dele para ver se a carteira ainda estava lá. Ela tava e ele acabou pegando de volta para ver se o bilhete era o mesmo. O bilhete dizia: Caro Austin, a beleza desbota e apodrece. Só a alma assombra. Não me tema quando eu andar atrás de você. Laurie. Eu olhei para a escrita pela segunda vez. Alguma coisa era diferente. E mesmo assim, eu não conseguia colocar o dedo. Eu guardei numa gaveta e esqueci até algumas noites depois. Eu estava deitado na cama, meus olhos arregalados grudados no teto. Eu continuava pensando no sonho e no bilhete. Alguma coisa era diferente. Alguma coisa era diferente nele. Eu precisava dar uma terceira olhada e resolver de uma vez por todas. Eu não menosprezo o Oliver por querer olhar para aquela carta de novo, para aquele bilhete, porque eu também estaria curioso. Ele notou uma diferença. Porque ele não olharia de novo para ver se ele realmente está certo? Em retrospecto, eu devia ter deixado na gaveta. Eu xingo meu eu de 11 anos por abrir a carteira de novo e ler o bilhete pela terceira vez no escuro. Sozinho, descalço nas tábuas de madeira fria. A curiosidade fala mais alto que a cautela final. Caro Austin, a beleza desbota e apodrece. Só a alma assombra. Não me tema, pois estou atrás de você. Assim que o Oliver leu aquela carta, ele ficou parado no meio do quarto. Ele paralisou. Quanto mais ele ficava parado ali, ele começava a ter mais medo. Em algum momento ele começou a ofegar bastante e a ficar tonto, ficando quase impossível de distinguir se a respiração pesada que ele estava ouvindo era dele ou de mais alguma pessoa no quarto. Depois do que pareceu décadas, eu me virei. Naquele ponto eu tinha completamente dissociado. Não tinha nada lá. Só minha cama e meu armário. Ufa, ainda bem. Está debaixo da cama. O pensamento me sufocou. Não, não pode ser. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Eu não posso. Eu me ajoelhei. Mal conseguia ficar de pé de qualquer jeito. Eu lentamente abaixei meu rosto, como se algo estivesse me forçando, e cumprimentei a escuridão com uma careta. Não tinha nada lá. Está no armário. Eu me levantei, olhando reto. O armário me olhou de volta. Não tem espaço suficiente para uma pessoa lá dentro. Mas uma criança caberia lá dentro. Minha camisa suada estava grudada nas minhas costas. Eu estendi minha mão no escuro e liguei minha lâmpada. O quarto instantaneamente fica mais quente. Mas o acolhedor... Que idiota. Eu devia ter feito isso muito antes. Essa coisa com medo. Para alguns, ela pode aguçar a mente. Para outros, ele sabota os sentidos e os priva de qualquer raciocínio racional. Triunfantemente abri a porta do armário. Não tinha nada lá. Minhas roupas estavam penduradas direitinho. Calças, jaquetas e camisas. Não tinha nada lá. Oliver, após isso tudo, deixou o alívio consumir o corpo dele por completo
e deu uma bela respirada, antes de finalmente olhar o bilhete novamente. Ele estava vazio. Ele virou. Nada estava escrito nele. Absolutamente nada. Ele deu uma verificada mais nas fotos para ver se eram as mesmas, porém na verdade não tinham mudado. Ele não tinha nem estudado direito para ver se realmente tinha mudado, e eu também não teria estudado, eu não teria analisado fotos e nenhum bilhete, na verdade, mas deixa isso no off. Bem, ele queria sempre poder verificar de alguma forma, então ele colocou debaixo do travesseiro dele. Dessa forma, ele poderia simplesmente ligar a lâmpada do quarto e dar uma olhada, sem sair do conforto dos cobertores quentes e macio que ele estava. Naquela noite ele não dormiu nada bem. Ele continuou verificando o bilhete constantemente durante a madrugada, colocando-o na carteira e abrindo novamente para ver se acontecia alguma coisa, e na esperança de algo divino acontecesse ou algo diabólico de alguma questão. Na noite seguinte eu tive o sonho mais estranho. Eu estava andando na praia, e pela primeira vez eu não me senti enojado, pelas ondas salgadas dançando aos meus pés. O cheiro do mar encheu minhas narinas. Gaivotas brincavam longe, ou caçavam. Para mim, parecia brincadeira. Eu não percebi seus gritos de socorro, assim como eu não percebi, a princípio, o segundo par de passos que combinava com minhas pegadas na areia. Eu parei. A caminhada atrás de mim parou. Eu queria me virar, mas de repente ouvi uma voz bem atrás da minha orelha. Não, você vai se assustar. Era de uma mulher. No começo achei que era minha mãe. Parecia familiar. Alegre, melodiosa. Canta para mim, pensei. Meus pés tinham esfriado como a água gelada, mas eu não me importei. Eu não sou sua mãe. Você é a mulher da foto? Você é a Laurie? Eu sou a Laurie, sim. Você estava... Eu senti um nó na garganta. Você estava atrás de mim naquela noite no quarto. Eu só posso estar atrás de você. Você sempre deve manter suas costas voltadas para os mortos. Olhando mais de perto, percebi que não conseguia reconhecer a praia. Não era a minha praia perto da minha casa. E a mulher atrás de mim não era a minha mãe. Eu... Eu posso acordar, por favor? Eu gostaria de te contar uma história primeiro. Você gosta de histórias? Eu consigo perceber. As crianças sempre gostam. A respiração dela cheirava a pedra molhada. Se eu ouvir, você vai me deixar acordar? Sim, claro. As respostas dela pareciam meio ensaiadas, como se ela tivesse lido meus pensamentos. Ela sussurrou. Eu fiquei sentada naquela mata por muito tempo, sussurrando para mim mesma e praticando. Você conhece o espalhador de estrelas? Eu balancei a cabeça. Ele é algum tipo de monstro? Eu não tenho medo deles, sabe? Assim como eu não tenho medo de você. Não, ele não era um monstro. Ele era um homem. E alguns argumentariam que isso era pior. Ele fez algo tão perverso uma vez que o mundo se inclinou em seu sono. Ele já foi um relojoeiro. Suas mãos podiam colocar vida em coisas quebradas, fazê-las girar e virar sozinhas. Ele viveu com sua solidão e esperou sua morte. Mas uma fome começou a crescer dentro dele. Uma noite, quando as estrelas estavam baixas e pesadas, puxando o próprio céu para baixo, uma mulher bateu em sua porta com um relógio que parecia ticar para trás e sussurrar para si mesma. O sorriso dela parou o relojoeiro em seus rastros, e suas palavras vieram confiantes e penetrantes. Conserte-o, e eu lhe direi como parar o mundo. O relojoeiro concordou, mas seu coração esperava superar as coisas que saem rastejando da escuridão. Ele trabalhou nisso, esqueceu de comer, respirar e sangrar. Seus olhos só viam o relógio. Seus dedos permaneceram curvados para sempre, e com o tempo, o relógio começou a respirar.
Quando a mulher voltou por ele, o coração do relojoeiro a tinha esquecido. O relógio só falava com ele agora e ansiava, queria e precisava. O relojoeiro esmagou o crânio dela como uma fruta madura, e o sangue encontrou as achaduras do relógio, assim como a chave encontra uma fechadura. As engrenagens giraram tão rápido que cantaram. Então o relojoeiro tentou voltar o relógio no tempo, para usá-lo. A coisa é sobre o tempo que ele escorrega. Ele se desfaz. Sim, mas não de forma organizada. O relojoeiro assistiu rios correrem para trás, feras rastejarem e sóis romperem o horizonte. E ele mudou. Ele não era mais alguém, mas algo. Ele ainda está por aí, espalhando as estrelas, uma por uma. Ouça ele. Sua última frase derreteu no nascer do sol. Eu me vi saltando da cama, os olhos correndo de um canto para o outro. Minha cabeça estava pesada e meu pescoço rígido. Eu andei sem rumo o dia todo, incapaz de colocar o dedo no motivo pelo qual me sentia tão desconfortável. O Oliver, após tudo isso que aconteceu com ele, esse pesadelo de estar numa praia com uma mulher que ele não via o rosto porque não podia ver de certa forma e tinha medo, acordou e passou o dia dele tranquilamente, aparentemente tranquilo. Porém, com a chegada da noite, o medo foi surgindo novamente. E ao dormir, esse medo se concretizou. A noite seguinte chegou, e eu me vi na mesma praia. A voz dela veio de trás de mim, sua respiração azeda e úmida. Você já ouviu falar do guardião do pomar? Ele foi um fazendeiro. Amava seu pomar mais do que tudo. Fileiras de frutas brilhantes, grandes, doces e firmes. O amor vem de mãos dadas com a ganância, e o fazendeiro queria suas frutas mais brilhantes, maiores e mais doces. Uma mulher veio até ele uma vez, e ele ouviu. Enterre algo precioso nas raízes, algo respirando. E assim ele fez. Um coelho, depois um cachorro, sapos, qualquer coisa que vivesse sob o sol. O pomar cresceu, e também sua fome. A boca barulhenta de sua esposa logo foi entupida de terra e seus cabelos emaranhados em raízes. E depois dela foram as crianças. Então os vizinhos. O pomar ficou faminto, e não se importavam com cuja carne o alimentava. O fazendeiro não tinha nada para enterrar além de si mesmo. As raízes o puxaram para baixo, para o coração da terra e depois mais fundo. Seus olhos brilhantes ficaram entorpecidos, e sua voz foi esquecida. Mas ele ainda cultivava o pomar por baixo. Ele sente seus passos, em seus ossos ocos. Após o final dessa história, tudo continuou como era antes, pelo menos a parte do dia. O Oliver ele acordava e dormia e ouvia mais histórias. Acordava, dormia e ouvia mais histórias. Ele chegava a rezar para a noite chegar mais rápido e ele ouvir mais histórias. O verão e as férias tinham ficado mais alegres por conta dessas histórias. Até que a última história que ele realmente se lembra mais chegou. O último dia que a mulher contou uma história para ele. Oliver dormiu normalmente, como em qualquer dia. Se deparou com a praia e com a mulher falando atrás dele. Você já ouviu falar do ladrão de carteiras? Ele era um fotógrafo, o melhor dos melhores. Ele tinha uma câmera e um apetite terrível. Um dia ele encontrou uma carteira na terra e guardou no bolso. Ele esqueceu, e a carteira ficou cada vez mais pesada, até que a curiosidade tomou conta dele e ele atirou. Ele se viu olhando para o próprio coração batendo e... Algo rangeu ao longe, em algum lugar no céu, mas também fundo em meus ossos. Eu não ouvi o fim da história. Por causa da batida da minha porta, eu acordei com minha mãe invadindo meu quarto gritando: Oliver, com quem diabos você tá falando? Com quem você tá falando? O que você fez? Mãe, o que você quer dizer? O que eu fiz? Com quem você está falando? Eu ouvi essa voz rouca e horrível pela porta. Com quem você está falando? É por isso que você está cansado durante o dia. O que você fez com as suas mãos?
Eu olhei para os meus braços machucados e arranhados, incapaz de responder. Voz rouca? Eu estava sonhando, mãe. Não. O que é isso que você está segurando? Ela arrancou a carteira e começou a olhar. O que é isso? Eu achei na mata. Ela leu o bilhete e seus olhos arregalaram de terror. Sua boca abriu, depois fechou. Ela olhou para mim, então para trás de mim. A testa franzida dela se dissolveu de repente e seu rosto ficou sóbrio. Era preocupação em seus olhos? Eu entendo. Talvez eu deva guardar isso pra mim. Está te machucando. Eu me acalmei instantaneamente, vendo o sorriso dela. Olhando para trás, percebo que ela fez o que qualquer pai racional faria e agiu como se tudo estivesse bem. Ela me levou para o quarto dela e assistimos TV juntos. Até que as histórias apareceram na minha mente, deram lugar às palavras suaves e aos dedos quentes dela. Anos depois, ela me disse que tinha visto algo na janela, atrás de mim, mas não queria me assustar. Eu perguntei a ela como a mulher era e o que dizia o bilhete na carteira, mas ela se recusou a dizer. E aí, gostaram da história? Eu achei muito interessante, por isso que eu quis trazer pra vocês. E eu vou trazer mais no futuro, se eu não morrer. Não, brincadeira. Se eu não vacilar ou alguma coisa assim. Bem, por esse final foi interessante, porque não... Eu não diria que deixou o final aberto, porém foi um... Deixou com um gosto de quero mais, assim. O que aconteceu com essa mulher? Ela foi enterrada? Ela morreu? Será que ela era a alma de alguém? É, a última história que ela contou sobre esse ladrão de carteiras era sobre a história dela. Talvez no final ela terminasse de contar a história e o Oliver teria morrido de alguma forma. É muitas perguntas pra uma história tão curta do Reddit. Complicado, porém é muito boa. Eu posso agradecer a artista e escritora que fez isso, a Emma Watson Butt Dumber, né? Um bom nome, na verdade. Mas, sem brincadeiras agora, uma história muito boa e interessante. Bem, e o vídeo vai acabando por aqui. Se você quer ver alguma outra história do Reddit, ou de outra creepypasta interessante, ou de coisas do momento, terror, eu posso buscar aí atrás, só deixar nos comentários. E se você puder dar um like e compartilhar o vídeo para amigos que gostam de terror também, pode ser uma boa para eles conhecerem meu canal. Eu tô começando agora, então é sempre uma boa. Brigadão por me escutar e tenha uma boa noite.